Capítulo 812, Pântano Mortal. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. A resistência de Li Ming era realmente extraordinária, mas não era infinita. Voar em sua velocidade máxima consumia uma enorme quantidade de verdadeira essência. Se um artista marcial normal voasse com metade de sua velocidade máxima, eles poderiam voar sem se desgastar, mas quando voassem perto de seu limite de velocidade, eles não seriam capazes de ir muito longe antes de cair em exaustão. Embora Li Ming tivesse o apoio do portão da cura, ele ainda precisou engolir pílulas e absorver energia de pedras de essência espiritual. Felizmente, quando ele massacrou a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado, obteve um grande número de pedras de essência espiritual de nível médio. Com o apoio dessas pedras de essência espiritual, ele foi capaz de estender seus limites. Além disso, ele agora tinha um segundo núcleo rotativo em seu Dantian. Embora ele não pudesse controlá-lo livremente como podia fazer com seu primeiro núcleo rotativo, não era um problema se ele apenas usasse como um centro de reserva de energia. Li Ming se aproximou cada vez mais do Mar dos Milagres. O sentimento desconfortável no fundo de sua mente também cresceu. Ele simplesmente não sabia quando Situbonan finalmente o alcançaria. Embora o reino divino Azura estivesse a uma grande distância daqui, a maior parte da jornada poderia ser cruzada usando matrizes de transmissão. 2.000 milhas, 1.500 milhas, 1.000 milhas, 500 milhas, 300 milhas. Li Ming já podia ver o Pântano Negro de 8.000 milhas na sua frente. Era uma praia interminável de lama e acima da praia havia nuvens negras que relampejavam com a fraca luz do trovão. Lilanjan, à sua frente, está o Pântano Negro de 8.000 milhas. Para todos aqueles abaixo do Reino Mar Divino, qualquer um que entrar chegará à porta da morte. Até mesmo uma potência do Reino Mar Divino pode cair se a sua sorte for fraca. Você não tem para onde fugir. A voz do grande emissário demoníaco soou do barco espiritual, alcançando os ouvidos de Li Ming através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Li Ming ignorou a mensagem. Ele acelerou mais uma vez, se atirando em direção ao Pântano Negro de 8.000 milhas. Quando a velha encostada na bengala viu isso, franziu a testa. Se Li Ming tivesse se perdido no Mar dos Milagres, seria imensamente difícil encontrar seu cadáver. Quando essa hora chegasse, a armadura do Imperador Demônio e a herança do Imperador Demônio também seriam perdidas para sempre. Lilanjan, se você entrar no Mar dos Milagres, certamente morrerá. Mas se você voltar comigo e entregar a herança do Imperador Demônio e nos permitir plantar um feitiço dentro de você, eu posso garantir sua vida. Li Ming zumbou ao ouvir isso. Sua velha bruxa, você realmente acha que eu sou uma criança de 3 anos ou algo assim? Eu vou entrar neste Mar dos Milagres e ver se você ousa me seguir. Enquanto falava, ele já havia voado para a região do Pântano Negro. Quando ele entrou, de repente ele sentiu uma energia infinitamente antiga e fria soprando através dele, enchendo de admiração e apreensão. Havia Pântano Negro sem fim debaixo de seus pés e grandes nuvens negras acima de sua cabeça. Era absolutamente desanimador e desencorajante. Se ele não usasse sua percepção para sentir a estrada à frente, ele não teria sido capaz de ver seus 5 dedos, mesmo que os segurasse na frente de seu rosto. Apenas o que estava neste Mar dos Milagres. E como era relacionado ao abismo do demônio eterno. Aquele pirralho realmente entrou. O garotinho vestido de vermelho estava ansioso. Inconscientemente, até o barco espiritual diminuiu a velocidade. Ele não se atrevia a correr imprudentemente seu caminho dentro deste local. Mesmo um mestre no topo do mandato do céu era susceptível de morrer se eles entrassem no Pântano Negro de 8.000 milhas. O que eles deveriam fazer? As notícias de Li Ming já haviam chegado a Situbonan. Ele chegaria em mais 1 hora ou um pouco mais. Se ele descobrisse que eles perderam a pista de Li Ming porque temiam o Pântano Negro, então o destino deles seria realmente miserável. Isso porque a vida da Situbonan estava chegando ao fim e ele se tornou cada vez mais paranoico e errático em seu comportamento. Não seria estranho se ele decidisse entregar-lhes uma punição severa. Eles haviam deixado uma marca de verdadeira essência em Li Ming.
Mas ele definitivamente não era um tolo. Depois de mais algum tempo, ele definitivamente seria capaz de retirá-la sozinho. Honrado erudito imperial, grande emissário demoníaco, estou disposto a entrar. O segundo emissário demoníaco solicitou por sua própria iniciativa. Li Ming era a base do demônio em seu coração. Se ele não capturasse Li Ming, nunca se absolveria disso. O grande emissário demoníaco não respondeu. Ele pensou por um momento e depois acendeu um talismã de transmissão de som esperando por ordens. Depois de alguns tempos de respiração, um talismã roxo de transmissão de som se acendeu na frente deles. Essa foi a resposta da Situboman. Bihuil, segundo, terceiro e quarto emissários demoníacos, todos vocês juntos. Quanto a todos os outros, aguardem e esperem por mais instruções. Bihuil era a velha mulher com a bengala. Ela empalideceu ao ouvir essa ordem. Embora ela fosse uma erudita imperial, ela não tinha muito tempo de vida restante e suas esperanças de avançar ao reino mar divino eram quase nulas. Seu valor para o reino divino Azura era muito menor do que o grande emissário demoníaco e o garotinho vestido de vermelho. Assim, essa missão quase suicida caiu sobre ela. Se fosse possível, Bihuil certamente não queria entrar muito profundamente no mar dos milagres. Mas ela também sabia qual seria seu destino se desobedecesse às ordens dele. Ela sofreria um destino muito pior do que se ela morresse no mar dos milagres. Ela despejou todo o ódio e ressentimento em seu coração em Li Ming. Ela rangeu os dentes e olhou para a direção na qual Li Ming voou. Seu pequeno bastardo, uma vez que eu drenar de você toda a sua vitalidade, eu vou transformá-lo em uma estátua de cera para que você possa sofrer dia e noite. O grande emissário demoníaco e o menino vestido de vermelho foram deixados para trás. Na frente deles, o barco espiritual continuou em frente, transformando-se em um raio de luz que desapareceu no infinito pântano negro. Eles estão continuando a perseguição. Li Ming olhou para trás. Ele estava usando apenas 30 a 40% de sua velocidade máxima para voar, enquanto tentava restaurar sua força. Quanto a Bihuil, ela também reduziu a velocidade do barco espiritual. Voar dentro do pântano negro de 8.000 milhas em uma alta velocidade era um comportamento suicida. As nuvens negras acima brilhavam com trovões, mas nenhum raio realmente caiu. O Mar dos Milagres também era conhecido como o Oceano das Tempestades sem fim. O mar estava sempre coberto de infinitos relâmpagos e o pântano negro de 8.000 milhas em sua vizinhança também reluzia regularmente com trovões. Com o apoio da semente do deus Erigé, Li Ming não temeu o poder do trovão. Na verdade, ele até esperava que as tempestades aqui se tornassem ainda mais violentas. Mas o Mar dos Milagres não tinha apenas os raios. Existiam outras coisas, horríveis e terríveis existências que moravam ali. Aqueles eram verdadeiramente os perigos fatais. Um nevoeiro está chegando. De repente, todo o pântano negro estava coberto por uma névoa espessa. O nevoeiro vinha descendo de todas as direções. Desde o primeiro momento em que Li Ming percebeu, levou apenas alguns tempos de respiração até se tornar extremamente denso. Era semelhante a uma sopa preta xaroposa, capaz de ser cortada com um sabre. Vendo uma cena tão súbita ocorrer, mesmo que a mente de Li Ming estivesse estável e composta, ele ainda não podia deixar de dar à luz um sentimento de desconforto. Esse nevoeiro pode impedir que a percepção e a força da alma verifiquem o local. Ele rapidamente descobriu esse ponto. Isso obviamente não era um tipo comum de neblina. Nessa neblina, sua percepção original de 100 pés foi reduzida a meros 3 pés à sua frente. Se ele voasse nessa névoa, ele não seria nada mais do que uma mosca sem sensores. Xixi. Ele ouviu sua verdadeira essência corporal sendo rapidamente arrancada. Enquanto ele olhava ao seu redor, ele viu que a névoa ao seu redor parecia estar viva, infiltrando-se constantemente em sua verdadeira essência protetora corporal. O poder da armadura do Imperador Demônio que se fundia com sua verdadeira essência estava derretendo rapidamente como metal sendo corroído pelo ácido. O que é isso? Li Ming ficou horrorizado. Ele não mais se atreveu a seguir em frente, estimulando toda a sua energia para compensar a névoa corrosiva em torno dele.
No entanto, mesmo neste caso, a velocidade com que ele reabastecia a verdadeira essência em seu corpo era mais lenta do que a velocidade com que ela se dissolvia. Depois do tempo de uma vara de incenso queimar, ele pôde ouvir um som de xixi, enquanto o par de asas de morcego em suas costas era engolido pelo nevoeiro. Esse foi um tesouro de voo de grau celestial, criado pelo zumbi. Ainda assim, deteriorou-se até que restaram apenas os ossos e até os ossos derreteram. Era como se anos de decadência tivessem se condensado em apenas alguns instantes de tempo. Esta cena foi verdadeiramente amedrontadora. Se um tesouro normal de grau celestial não tivesse a verdadeira essência derramada nele, ele imediatamente derreteria dentro dessa névoa negra. Não havia necessidade de imaginar o resultado de um corpo humano exposto sendo tocado por essa névoa. Se isso continuasse, Li Ming não seria capaz de durar muito mais tempo. Nesse momento crucial de vida ou morte, um pensamento repentino passou por sua mente. Isso estava certo. Ele ainda tinha o forno de fusão universal celestial. Sussurrando algumas palavras, o dourado forno de fusão universal celestial voou para fora de seu Dantian. Ele girou e girou, crescendo até atingir 30 pés de altura. Li Ming então mergulhou dentro. Embora um tesouro de grau celestial se corroesse, um tesouro de grau quase santo talvez não. Enquanto Li Ming encontrou tal situação, Bihuil e os 3 emissários demônios não estavam em uma situação melhor. Eles também estavam presos na névoa negra. O barco Velocidade Divina tremeu violentamente, como se não fosse capaz de resistir por muito mais tempo. A expressão de Bihuil mudou. Se isso continuasse, o barco Velocidade Divina seria destruído. Saiam do barco. Estamos deixando o barco Velocidade Divina e reforçando nossa verdadeira essência corporal. Bihuil e os 3 emissários demoníacos eram mestres superiores. Especialmente Bihuil. Ela era um dos 50 melhores mestres classificados no mandato do céu. Todos eles eram muito mais formidáveis que Li Ming. Se eles se concentrassem em sua verdadeira essência protetora do corpo, então, mesmo que ela fosse derretida por essa neblina negra, a velocidade da corrosão seria muito mais lenta do que o que acontecera com Li Ming. Os 4 formaram um círculo, unindo suas energias e certificando-se de que a verdadeira essência protetora de seus corpos fosse constantemente reabastecida. No entanto, bons tempos nunca duraram. Depois de vários tempos de uma vara de incenso queimar, a neblina negra tornou-se cada vez mais forte, como se tivesse se condensado em matéria sólida. Bihuil e os 3 emissários demoníacos sentiram uma imensa pressão crescendo contra eles. Sua verdadeira essência protetora do corpo tremia violentamente como se pudesse se quebrar a qualquer momento. Vendo a verdadeira essência protetora tremendo intensamente, os 3 emissários demoníacos empalideceram. Se a sua verdadeira essência protetora derretesse completamente, seus destinos poderiam ser imaginados. Temos que persistir por mais tempo. Se já estamos em um estado tão ruim, Lin Lanjan deve estar em um estado ainda mais infeliz. Ele não deveria ter energia extra para apagar a marca de rastreamento nele. Enquanto pudermos resistir a essa neblina negra, podemos capturar Lin Lanjan e sair desse maldito buraco infernal fantasmagórico. Enquanto pudermos voltar, isso definitivamente será um grande mérito. Teremos as melhores recompensas dadas a nós. Enquanto Bihuil falava, uma fraca esperança acendeu nos corações dos 3 emissários demoníacos. Enquanto pudessem pegar Lin Lanjan, todo esse sofrimento valeria a pena. Esse nevoeiro podia até ser o fim de Lin Lanjan. Se isso fosse verdade, então esse nevoeiro teria economizado bastante de suas forças. Caso contrário, se eles tivessem que enfrentar o anormalmente rápido Lin Lanjan, isso seria realmente uma dor de cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. A névoa negra tornou-se cada vez mais rica e densa, como se viesse de uma fonte inesgotável. Quanto mais eles insistiam, mais difícil se tornava. Os 4 estavam todos juntos, com os rostos brancos e vasos sanguíneos aparecendo por todo o corpo. A este ritmo, era desconhecido quanto tempo mais eles poderiam continuar aguentando. Poderia Lin Lanjan já ter. O segundo emissário demoníaco achou difícil até mesmo falar.
Não, caso contrário a marca de rastreamento teria desaparecido. Mas é estranho como ele pode ter durado tanto tempo. Birruil perguntou, um pouco impressionada. Mas era melhor que Lin Langren não morresse. O valor de um vivo Lin Langren era muito maior do que apenas seu cadáver. Embora ele não tenha morrido ainda, ele não deveria poder viver por muito mais tempo. Uma vez que esta névoa negra desaparecer, vamos pegá-lo. Eu só espero que ele possa continuar até então ele ainda tem uma vida para eu torturar. Birruil gargalhou. Enquanto Birruil segurava sua bengala, ela sorriu de forma maldosa enquanto lambia seus lábios murchos. Seu rosto estava castigado pelo tempo, era tão enrugado quanto uma